Meus irmãos, graça e paz do Senhor para todos. Vocês de casa também recebam a bênção do Senhor na sua vida. À luz da palavra de Deus, a gente precisa encarar as Escrituras de uma maneira espiritual. As Escrituras não podem ser interpretadas de uma maneira científica. Não basta chamar um cientista para tentar entender o que está na Bíblia. Não basta fazer um curso de teologia para compreender as verdades das Escrituras. A gente precisa ter o time espiritual. Coisas espirituais são compreendidas espiritualmente. Então, eu quero orar com vocês. A gente sempre ora no dia a dia. Temos que orar para Deus iluminar a nossa mente, para a gente entender a palavra. Não podemos jamais esquecer de fazer esse pedido a Deus. Porque sem a palavra a gente não é nada, a gente é faminto, a gente é sedento, a gente morre. Então eu quero sugerir a vocês que orem comigo para esse momento de reflexão do Evangelho. Você de casa também, tá bom? Querido Deus, eu te agradeço mais uma vez por estar aqui com os meus irmãos, o pessoal da tarde de sábado, o pessoal da manhã já foi grandemente abençoado, já foi renovado, já esteve adorando o teu nome. Agora é momento de nós aqui, o pessoal da tarde, te celebrar. Queremos, ó Deus, unir a nossa adoração à adoração que foi realizada no horário matutino, para que o Senhor seja honrado, o Senhor seja engrandecido, porque é o mínimo que a gente pode fazer. Mesmo sabendo da tua autossuficiência, da tua completude, da tua autonomia e independência e da nossa pecaminosidade, limitação e defeitos, o Senhor recebe a nossa adoração e nós queremos fazê-la da melhor maneira possível. Deus maravilhoso, e entendemos que o estudo da palavra, a meditação do Evangelho faz parte dessa adoração, e nós queremos abrir Bíblia, Senhor, abrir as Escrituras, mas nós entendemos que só conseguiremos compreendê-la se teu Espírito Santo for com a gente. Maravilhoso Deus, mas nosso propósito não é apenas, Senhor, um entendimento teórico. A gente deseja que essa palavra transforme nossos sentimentos e nossa conduta, em nome de Jesus. Fala com teu povo, Senhor, porque o teu povo precisa ouvir a tua voz. Amém, amém e amém. Por favor, se assentem. Eu quero fazer a leitura do Evangelho escrito pelo irmão Marcos com vocês, capítulo 1, versículo 16 a 18, dando sequência a série The Chosen, mais uma mensagem preparada de forma didática para a gente compreender como Deus escolhe pessoas e como devemos reagir quando formos escolhidos pelo Senhor. Hoje o tema da mensagem está sendo apresentado na tela, diz: há algo mais importante para fazer, e eu quero fazer a leitura bíblica, que diz assim, Marcos 1, versículo 16 até o 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eu gostaria de iniciar essa mensagem fazendo a seguinte pergunta para você, meu irmão, você de casa também. Qual foi a coisa mais importante que você acha que já fez nesta vida? O que vem à sua mente quando você ouve esse tipo de pergunta? Qual tem sido o seu maior legado nessa terra? Embora as Escrituras não menosprezem as coisas que fazemos neste mundo, é preciso compreender que as questões espirituais estão em outro patamar, num patamar de prioridade. Você já pensou
qual foi a coisa mais importante que você já fez, talvez você me respondesse: a minha faculdade, a minha pós-graduação, meu doutorado, ou uma casa que você conseguiu comprar à custa de muito trabalho, ou uma família que você conseguiu constituir, ou um nome que você conseguiu construir ao longo de uma vida. Independentemente da resposta que você dá a essa pergunta, é preciso lembrar que nada neste mundo pode ser considerado mais importante do que as coisas que fazemos para Deus. Por isso, precisamos evidenciar que há algo importante a ser feito. Há algo mais importante para fazer. E a gente, baseado aqui na história desses dois escolhidos de Jesus, que foram apresentados na leitura bíblica que eu fiz, leitura bíblica do Evangelho de Marcos, que apresenta um homem chamado Simão, outro homem chamado André. Eles foram chamados por Jesus, e a história deles nos ensinam verdades importantes. A primeira verdade que eu gostaria de apresentar a vocês, ou primeira lição espiritual, é a seguinte: não devemos deixar que nossas ocupações nos impeçam de fazer aquilo que Jesus quer que a gente faça. Será que vocês aqui do ambiente presencial podem me ajudar no 3? 1, 2, 3. Serviu de ensaio, mais forte. 1, 2, 3 e... Muito bem, irmãos. Essa leitura bíblica, que precisa ser observada nos seus detalhes, descreve Jesus Cristo caminhando à beira-mar. Jesus Cristo caminhando numa orla marítima, junto às praias da Galileia. Jesus não estava fazendo uma caminhada matinal. A sua jornada não era um exercício físico. Cristo estava percorrendo um caminho missionário. Embora não seja pecado curtir ou desfrutar de uma boa caminhada diante de uma bela praia, mas esta não foi a intenção de Jesus. Jesus não estava tomando um sol de um feriado prolongado. Jesus não estava naquela praia para ganhar um bronze. Jesus estava realizando uma atividade espiritual. Ele estava em busca de pessoas que seriam escolhidas para lhe acompanhar. Jesus Cristo estava indo ao encontro de pessoas que foram escolhidas por Ele. É exatamente este o cenário de Simão e André. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque no versículo 16 diz que esses rapazes estavam atarefados com os seus trabalhos. Ambos trabalhavam no setor. Tudo é importante. O desafio é colocar as coisas nas suas devidas prateleiras de prioridades. Jesus sabe que existem coisas que fazemos nesta vida que não podem ser negligenciadas, tais como o nosso trabalho, tais como cuidar da nossa família, tais como explorar uma carreira acadêmica, tais como cuidar da própria saúde.
Deus não quer que a gente seja irresponsável e abandonemos tudo aquilo que precisamos fazer neste mundo. Não é essa a intenção de Deus. Deus não seria Deus se assim Ele pensasse. Mas o grande problema é quando utilizamos estas coisas importantes para deixar de fazer a coisa mais importante. Quando deixamos de servir a Deus. Jesus sempre vai nos chamar em meio a muitos afazeres. Jesus faz esse tipo de desafio porque o serviço para Deus só tem valor quando envolve renúncia. Nenhum serviço para Deus que não contenha renúncia é válido. Jesus sempre vai nos desafiar a renunciar a alguma coisa. Quando você estiver disponível, o Senhor não te chamará. O Senhor te chamará quando você precisar fazer algum tipo de renúncia. É sempre assim que acontece na Bíblia, é sempre assim. Paulo estava numa viagem, tinha um compromisso. Jesus interrompe a sua agenda. O profeta Jeremias tinha planos. Era um jovem cheio de sonhos. Deus o chama. E Deus interfere nos seus sonhos e nos seus projetos. Sim, Jeremias, quando recebe o chamado de Deus, ele não é chamado apenas para pregar. Existiam algumas coisas que ele precisava fazer, que corresponderia ao seu chamado. Uma delas era não casar. A solteirice de Jeremias seria uma referência em Israel. Mas imagine a cabeça de um adolescente pretendendo formar uma família, pretendendo viver um grande amor, ouvir da parte de Deus que não poderia se casar. Jeremias percebe que o seu chamado implica a renúncia. Não foi apenas isso não, viu? Jeremias foi proibido de frequentar qualquer tipo de festa. Hoje a gente tem um retiro, irmão Douglas. Tem muitos irmãos aqui uniformizados. Se Jeremias estivesse nesta igreja, ele estava proibido por Deus de participar da festa. Jeremias entende, se eu quero servir a Deus, eu tenho que fazer sacrifícios. Deus tinha uma intenção com tudo aquilo. A tua renúncia é pedagógica para muita gente. Por isso que precisamos compreender o quão é valioso o chamado de Deus. Deus quer que a gente faça renúncia para servi-lo. Cabe a nós administrar o nosso tempo, sem prejudicar, contudo, que os planos de Deus para cada um de nós. Deus quer que você faça tudo o que tem que fazer. Eclesiastes 3 nos ensina uma palavra antiga, milhares de anos atrás foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tempo para tudo. E Deus é tão justo que ninguém pode dizer que tem menos tempo do que outro. Ninguém. Nem uma criança, nem um idoso tem tempos diferentes. Tem ocupações diferentes. Ocupam o tempo de forma diferente. Mas Deus deu 24 horas no dia para todos. Todos nós. Como é que você tem administrado as horas do seu dia? Como você tem preenchido a sua agenda? Como você tem ocupado a sua história? Jesus tem te chamado em meio a muitos compromissos. Jesus tem te chamado mesmo você sendo uma pessoa que trabalha muito. Jesus tem te chamado mesmo você sendo uma pessoa que estuda muito. Jesus tem te chamado mesmo você sendo uma pessoa muito compromissada. Porque Ele poderia fazer diferente. O irmão Claudemir trabalha muito, então o trabalho é um empecilho. Para Deus seria mais fácil. Eu vou tirar o trabalho do Claudemir. Claudemir, agora vem. Eu estou te chamando.
Deus poderia tirar a disposição da irmã Sônia de sua vida atlética. O problema é que você é muito ocupada com o seu atletismo, com o seu condicionamento físico. Tá bom. Deus poderia tirar a saúde da Sônia para ela não poder ser atleta e apenas servir no reino de Deus. Mas Deus confia em nós, essa capacidade de gerenciamento do tempo. Deus confia em você. Por isso que as coisas que temos não podem, irmão, se tornar um pretexto para não servirmos a Deus. Não pode. As coisas que temos são bênçãos, e é por causa das coisas que temos que nós temos maior responsabilidade de servir ao Senhor. Deus é maravilhoso, é misericordioso, porque Ele olha para nós. Ele não vê os nossos estudos como um problema para Ele. Teu estudo é importante, Eduardo, a tua pós-graduação, eu sei que é importante, Deus sabe que é. Mas desculpa, meu amigo, você que é novo na igreja está me vendo aqui, não é justificativa para não servir a Deus, me perdoe. Espero continuar sendo seu amigo. Irmão Manuel, o senhor é uma pessoa, um patriarca na sua família, um homem de muita responsabilidade, tem família aqui na igreja, um homem cheio de compromissos, mas me desculpe, irmão Manuel, seus compromissos não servem de justificativa para deixar de servir a Deus. Porque não devemos deixar que nossas ocupações nos impeçam de fazer aquilo que Jesus quer que a gente faça. Porque Jesus chama Simão e André enquanto eles estão pescando. Gente, Jesus parece estar importunando. Porque eles estão trabalhando. E Jesus diz, venham após mim. Jesus podia esperar, Juninho, acabar o dia. Não, depois que eles terminarem ali o serviço, eu vou chamá-los. Não! Jesus os chama enquanto eles estão na rotina profissional. Percebem? É assim que Jesus nos chama. Enquanto estamos ocupados. Mesmo assim Ele confia e sabe que somos capazes de gerenciar o nosso tempo, fazendo renúncia se necessário for, para servi-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. Segundo lugar, irmãos, tem uma segunda lição aqui, vai apresentar na tela. Não devemos deixar para depois as coisas que Jesus quer que a gente faça imediatamente. Segura o pincel que o pastor vai puxar a escada, mas vocês vão ler aí, por favor, em voz alta, no 3. 1, 2, 3. Ficou meio bagunçado. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Quando a frase é longa, a gente tem indisposição para lê-la na sua integralidade, né? Quando a frase ela é rápida, é mais simples. Irmãos, Jesus chama Simão e André. E no versículo 18 diz assim: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. A palavra imediatamente é a expressão chave do Evangelho de Marcos. Você vai encontrá-la várias vezes. Dependendo da Bíblia, essa palavra é substituída pelo termo logo. Logo ou imediatamente. Estudando assim profundamente, estudando de maneira aprofundada o texto, a gente descobre que essa palavra aparece no sentido de urgência. Urgência. Na Bíblia, o termo imediatamente ou logo expressa urgência. Aquilo que não pode ficar para depois. Quando você diz para alguém que algo é urgente, você está sendo claro. Não pode demorar. Não pode ser em outro momento, porque é urgente. Simão e André entenderam que o chamado de Jesus não podia esperar. Eles eram pescadores por profissão. Pescar peixe era importante para eles. Mas pescar homens, que era a proposta de Jesus, era algo mais importante.
Pescar peixe tinha sua relevância. Pescar homens era mais importante. Por isso que eles atendem ao mestre sem titubear. É imediatamente, percebe? Imediatamente. Irmãos, geralmente, quando a gente fala de Simão, que também é chamado de Pedro na Bíblia, a gente escuta muita gente criticando, porque Simão era um camarada que falava muito sem pensar. Não sei se você se identifica com Simão. Tem gente que pensa muito antes de falar. Tem gente que fala muito antes de pensar. Como você é? Você pensa muito antes de falar ou fala muito antes de pensar? Simão falava muito. E quem fala muito tende a errar mais. Eu tenho a impressão, às vezes, que a gente é muito injusto com Simão, com Pedro, porque a gente lembra Simão, no início do ministério de Jesus, pelas suas bolas foras. Simão, de fato, ele deu algumas cabeçadas. Deu. Mas nesse caso, irmãos, é extraordinário. Ele está ali pescando, gente. Quando Jesus o chama, me arrepia aqui, de coração, me arrepia aqui. Eu estou arrepiado só de pensar na cena. Ele larga a rede. Espera aí, quem vai cuidar do barco? O texto não diz. Quem vai cuidar da empresa? Se você ler essa mesma passagem em Lucas capítulo 5, porque é uma passagem paralela, que dá mais detalhe do que aconteceu, Simão e André estavam no auge da prosperidade da empresa, porque Jesus tinha acabado de realizar a pesca maravilhosa. Se eles estivessem ali na falência, Jesus chamando, eles poderiam dizer, tá bom, para quem não tem nada, não custa, uma nova experiência. Jesus tinha acabado de fazer eles pescarem tanto peixe que quase o barco se despedaçou, de tão pesado que estava. Apesar dos muitos peixes, Simão e André, eles largam imediatamente o que estão fazendo para seguir a Jesus. Deixa eu cutucar nas nossas feridas, por favor, me permita. A Bíblia é para cutucar nossas feridas. Muitos de nós têm o terrível hábito de deixar para depois o que deveria ser feito imediatamente. Eu estudei por esses dias um estudo científico que tentava explicar por que o ser humano tem a afeição de deixar as coisas para depois. E segundo essa matéria que eu li, existe uma sensação de prazer e de segurança que o ser humano tem quando deixa as coisas para depois. Talvez por isso. Mas, irmãos, a prática de deixar as coisas para depois é muito arriscada, porque o depois pode não chegar. O depois pode não ser suficiente. Um exemplo simples: quando deixamos para lavar a louça para depois, o trabalho se torna maior, o trabalho se torna mais árduo. Quantos de nós temos deixado coisas relevantes para depois? Quantos de nós deixam para depois o ato de valorizar pessoas queridas? Eu gosto muito do Turino. Depois eu vou dar um abraço nele, vou dizer o quanto ele é importante para mim. Percebe? Depois eu vou procurar o Turino. Eu gosto muito da Cidiene. Algum dia eu vou dizer para ela o quanto ela é importante para mim. Depois eu vou procurar a irmã Cidiene e me declarar para ela, dizer o quanto eu a amo como irmã em Cristo. Percebe o depois? O depois pode não chegar. Quantos de nós deixam para depois o ato de perdoar? Isso acontece muito em Santa Ceia. A maioria dos evangélicos, isso é um pecado nosso, genérico, de evangélicos, não só promessistas, entende muito errado a ceia. Na ceia do Senhor, a gente tem que estar de coração puro. Segundo a teologia da ceia, se a gente estiver em pecado, a gente não tem que deixar de tomar ceia. A gente tem que
pedir perdão a Deus pelo pecado e resolver o problema. Se o meu coração estiver com mágoa no dia da ceia, eu não posso deixar de tomar ceia. Não é isso que ensina a Bíblia. A Bíblia diz: examine o homem a si mesmo e coma. Via de regra, os evangélicos, eles preferem deixar de participar da ceia. Deixa para depois. Por que deixar o ato de perdoar para depois? Por que deixar o ato de se envolver com as coisas de Deus para depois? O que Deus nos chamou para fazer exige pressa. Não é para amanhã, é para hoje. A carta aos Hebreus, amados, tem uma expressão que se repete várias vezes. Se você ler a carta aos Hebreus, não sei se você já leu completa, você por várias vezes vai ouvir a expressão hoje. Hoje. É a expressão, uma das expressões que mais aparece. Tem um versículo que diz assim, lá em Hebreus: se ainda hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçai o vosso coração. Vamos servir a Deus num tempo que se chama hoje, diz a carta aos Hebreus. Não podemos deixar para depois. Tem uma canção antiga que nós aqui promessistas cantávamos, que dizia: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Jesus quer te libertar. Amanhã pode ser muito tarde. Pode não dar tempo. Meus irmãos, fomos escolhidos para fazer imediatamente, não para adiar. Nós não controlamos nossa existência nessa terra. Não controlamos. Temos que fazer como se estivéssemos vivendo os últimos momentos. É isso mesmo. Não controlamos. Eu vou passar a servir a Deus com intensidade quando eu conquistar, eu realizar o sonho da casa própria. Pode não dar tempo. Não faz muito tempo, escutei uma história muito triste de um empresário que tinha um planejamento de vida assim, quase perfeito. Vocês vão entender porque é quase perfeito. Ele pensou o seguinte: olha, eu vou trabalhar incansavelmente até os 45 anos. De tal modo que quando chegar a 45 anos eu vou ter tempo para minha família e para Deus, para as coisas da igreja. Não vou trabalhar mais fora. Aos 43 anos de vida, a esposa pediu o divórcio, levou os filhos embora. A frase, disse alguém, foi a seguinte: meu planejamento não deu certo porque não deu tempo. Eu deixei para depois. Nós não podemos deixar para depois. Somos escolhidos. Jesus nos viu ocupados. Jesus viu você ocupado. Você, dona de casa. Sim, lavando louça, lavando roupa, fazendo faxina na casa, cuidando das crianças. Jesus viu você. Jesus viu você, adolescente. Jesus viu você, idoso. Jesus viu você, adulto, ocupado com a sua agenda, mas Ele te chamou. Ele acredita que você mesmo ocupado pode servi-lo. Não o decepcione. O que fazemos nesta vida tem seu valor, desde que o reino de Deus seja uma prioridade. Simão e André são chamados. Eles passam a caminhar com Jesus. A Bíblia não diz o que aconteceu com o barco, com os peixes. Puxa vida, tinha muito peixe. Eles foram embora com Jesus. E eles participaram do Sermão da Montanha, descrito em Mateus 5, 6 e 7. E no Sermão da Montanha, eles escutaram Jesus dizendo: olha, não fiquem preocupados com a vida. Claro que Jesus não está dizendo que eles deveriam cruzar os braços. Mas as coisas desta vida não podem ocupar nosso tempo mais do que o necessário. Não podem comprometer o nosso relacionamento com Deus, os nossos ministérios, o chamado que Deus tem para a gente. Jesus disse isso para os discípulos. Jesus disse: olha, o Pai cuida das aves dos céus, da erva do campo e vai cuidar de vocês. Por isso busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Jesus, inclusive, em Mateus 6,34, ele fala sobre o cuidado de vivermos o hoje. Ele diz assim: basta cada dia o seu mal.
Basta cada dia o seu mal. Não fiquem preocupados com amanhã. Basta cada dia o seu mal. Às vezes a gente não faz as coisas para Deus hoje porque está preocupado com o que vai acontecer amanhã. A gente tem que se envolver com o reino de Deus hoje. Este é o maior legado que a gente tem nessa vida, irmãos. É o maior legado, é o maior legado. O maior legado que a gente tem nessa vida é esse. Pastor Ronaldo Lidório é um missionário que é conhecido por pregar o evangelho entre os indígenas. E ele conta uma história assim, impactante. Ele disse que chegou numa aldeia indígena muito afastada na Amazônia. E ele descobriu, nas pesquisas que ele fez, era um povo não alcançado. Ele foi para plantar uma igreja entre os indígenas. E quando ele chegou lá, ele descobriu que já havia uma igreja. E ele foi tentar entender o que tinha acontecido, porque, como ele é um perito, é um missionário muito informado, o que tinha acontecido de uma igreja estar sendo plantada, onde ele imaginava que não tinha igreja. E os índios disseram para ele: não, olha, tem um homem que veio aqui, nos falou o que você está nos falando. Ele mora com a família e já veio aqui faz muito tempo. Ele foi à casa deste homem. O homem morava num casebre. Na minha terra chamaria casa de taipa. Eu não sei como se chama aqui. É uma casa com madeira e com barro, palha por cima. Ele estava lá com a esposa dele, seus filhos, pré-adolescentes. E o pastor Ronaldo Lidório lhe perguntou: como foi que aquilo aconteceu? Ele disse: não, olha, eu comecei a entender o chamado de Deus para a minha vida. E Deus me direcionou para pregar entre os índios. E um determinado dia eu abri mão de tudo, eu peguei minha família e vim. Estou aqui, deu certo. Muitos índios se converteram, estou aqui servindo a Jesus. Eu sobrevivo aqui da pesca, de uma maneira simples, mas eu estou aqui cumprindo minha missão. O pastor perguntou para ele: mas e seus filhos? Aqui não tem escola, aqui não tem uma estrutura básica. Ele dizia: não tem legado maior que eu possa deixar para os meus filhos do que eles entenderem que cumprir a missão de Deus nessa terra é a coisa mais importante que fazemos nesta vida. Quando os meus filhos crescerem, eles vão entender que a decisão que tomamos foi a melhor decisão que poderia ser tomada nesta vida. Era um homem sem riqueza, era um homem simples, mas tinha uma família feliz, uma família alegre, porque estava no centro da vontade de Deus. Eu não estou dizendo que Deus está mandando você pregar entre os índios, talvez esse não seja o teu chamado. Mas quem não consegue ser fiel no pouco, jamais será fiel no muito. Às vezes negligenciamos desafios menores. Às vezes nosso chamado ele é mais simples do que ir para a selva amazônica, pregar a palavra de Deus entre os nativos. E deixamos para depois. Não deixe para depois. Há algo muito importante para ser feito. Você pode ficar de pé, por favor? Eu quero orar por você. Jesus disse isso para Simão e André: olha, vocês estão aí ocupados, mas tem uma missão maior. Uma missão maior. Aquilo que a gente faz não pode jamais substituir o que Deus nos entregou para fazer. Jamais. Precisamos continuar servindo ao Senhor com todas as nossas forças, porque é isso que de melhor temos. É o que de melhor temos neste mundo. E eu vou orar ao Senhor para que a gente possa aplicar em nosso coração aquilo que nós ouvimos da parte do Senhor. A mensagem ela tem que nos constranger. Hoje de manhã na escola bíblica a gente trocava algumas ideias com a nossa professora, uma excelente aula que tivemos. E a gente entendeu o seguinte: onde está na Bíblia que igreja é um lugar para eu me sentir bem? Já viu isso na Bíblia alguma vez? Igreja é um lugar onde eu vou lá e vou me sentir bem sempre. Você vai olhar para as escrituras, às vezes as pessoas iam servir a Deus e elas ficavam constrangidas, elas choravam, porque às vezes Deus vai fazer a gente se sentir mal por conta de um pecado cometido, de uma omissão espiritual. Deus vai confrontar os nossos erros,
E ninguém que é confrontado sorri até as orelhas. O confronto é difícil de ser digerido, mas esse é o intuito da palavra de Deus, nos confrontar, é nos mostrar qual é a coisa mais importante desta vida, e sermos capazes de reconhecer quando não estamos colocando o reino de Deus no seu devido lugar. Esse é o desafio. Eu posso me entender como um mero integrante de uma plateia, de uma igreja, vim para o culto, me deliciar com os louvores, ouvir a pregação de quem está ministrando, desfrutar o calor humano de quem está no ambiente. Mas a espiritualidade tem a ver com mudanças profundas. Eu preciso entender o que Deus está falando comigo quando eu estou na igreja. E se Deus estiver me confrontando, me chacoalhando, se Jesus estiver me dizendo: venha após mim, largue o que você está fazendo, aprenda a dar prioridade àquilo que eu dei para você fazer. Se Jesus estiver falando isso para você, você é capaz de parar? Simão e André, Aninha, largaram a rede, viu, Márcia? Simão e André, Samara, imediatamente se levantaram, gente, imediatamente. Eles não titubearam. Eles entenderam: se nós não seguirmos, não vai fazer sentido aqui a pesca. Se nós não ouvirmos esse chamado, tudo isso aqui é em vão. No final da nossa vida a gente vai lamentar: porque naquele dia eu não ouvi o mestre, porque eu não segui, eu preferi o peixe, eu preferi a rede, eu preferi o barco. Eles optaram por escolher a melhor parte. Jesus é a melhor parte, irmão. Jesus é a melhor parte. Gaste seus dias com Jesus. Isso não seja apenas uma semântica. Todo mundo que se diz cristão vai dizer que gasta seus dias com Jesus, pensando em Jesus. Não estou falando disso. Jesus fala de maneira particular para você quais são as coisas que você tem que renunciar para servi-lo melhor. Como você tem que administrar seu tempo para servi-lo melhor? Como? Eu vou orar, que o Espírito Santo fale com você. A palavra de Deus, ela é genérica e particular ao mesmo tempo. Ela fala de maneira generalizada e fala pontualmente. O que é que o Espírito Santo está falando com você, Cristina? Sidney, o Espírito Santo está aí, ó. Simão e André estavam ali no barco. Qual é o teu barco, Sidneia? Qual é o teu barco, irmão Rogerinho? Qual é a tua rede, Jocely? Yasmin, o que é que você está fazendo? Qual é o teu peixe, Yasmin? Qual é? Jesus está dizendo: venha após mim. Jesus está dizendo. Oh, meu Jesus, Senhor de Simão e de Pedro. 2000 anos atrás, o Senhor caminhava na beira da praia, viu dois homens ocupadíssimos, estressados, porque a noite inteira haviam trabalhado, talvez com seus corpos exaustos, literalmente com noites mal dormidas. Mas o Senhor não se esquivou de chamá-los, porque apesar da exaustão, apesar do cansaço, eles precisavam viver a experiência de te seguir. Meu Deus, o Senhor sabe como é difícil a gente viver neste mundo. Quantos espinhos, cardos e abrolhos a gente precisa enfrentar. Quantas vezes, Senhor, choramos. Quantas vezes nos deprimimos, dizemos: não aguentamos mais. Mas nem por isso, Senhor, podemos usar as circunstâncias desta vida como desculpas para não te seguir. Queremos te seguir, Senhor, por onde quer que o Senhor for, mas queremos fazer isso de maneira verdadeira. Então nos constranja, se necessário for, nos faça nos sentirmos maus. Que nesse momento a gente possa sentir a dor de um arrependimento, de um pecado cometido, a dor de uma omissão espiritual. Espírito de Deus, nos incomode, tire-nos da zona de conforto, tire-nos do barco, Senhor. O
que adianta, meu Deus, estarmos num barco cheio de peixe? O que adianta, meu Deus, estarmos no lugar que Deus não quer que a gente esteja? Oh Deus, olha para nós, Senhor, para quem está em casa assistindo. Olha, meu Deus, para quem ouviu esta palavra. Meu Senhor, que o Espírito Santo fale de maneira pontual a cada um. Em nome de Jesus. Que a gente seja despertado, Senhor, para te servir. Para servir ao Senhor com integridade. Sim, meu Deus, vamos ter que cuidar das nossas coisas. Mas, Senhor, elas são bênçãos. Elas não nos atrapalham. Elas nos ajudam. O trabalho nos ajuda, a família nos ajuda, a saúde nos ajuda. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Porque somos chamados segundo o teu decreto. E somos amados por ti. Eu aproveito este ambiente